E o que está como alerta é a cegonha, que vai chegar trazendo uma comunicação, provavelmente, que vai ocasionar uma ruptura, né? Tá parecendo que é isso, assim, é algo relacionado é algo que tem a ver com as relações, pelas cartas que estão aqui. E o desenvolvimento dessa situação vai ser você ativando o lado luz do urso, né? A força de você defender o seu território, de você defender os seus interesses, é você usando a sua autoridade, né? O urso, ele não é só uma carta que indica angústia, que indica apego, que indica falsidade, que indica essas coisas que a gente ouve normalmente nas leituras de Lenormand, né? Nas leituras do baralho cigano, só como sendo uma carta negativa. Aqui o meu pêndulo me indica que ele tá no lado sombra, que ele não tá no lado sombra, que ele tá no lado luz. Salve suas forças! Estamos aqui em mais um conselho das cartas ciganas para essa semana que vai do dia 24 de fevereiro até o dia 2 de março. E teremos a lua nova em Peixes no dia 27, quinta-feira. Dessa maneira estamos começando a lunação pisciana. Então vamos falar um pouquinho sobre isso e depois fazer a jogada das cartas para essa semana. Lembrando que é uma leitura coletiva, o que não ressoar com você, você libera. Essa leitura sempre está em diálogo, em ressonância com a energia lunar do momento. Eu sou Xiomara Dias, cartomante, terapeuta consciencial aqui no Viva Cigana. Desenvolvo trabalho com um grupo de mulheres também na jornada Enluaradas, a Imperatriz. E ainda estamos com vagas disponíveis para mulheres que estejam dispostas a ativar o seu arquétipo da sua imperatriz. E a gente se reúne toda segunda-feira às 20 horas online, certo? Existe uma taxa de contribuição mensal e estamos avançando. Todos os encontros são gravados, então você pode ter acesso aos encontros anteriores para poder entender o fundamento, a abordagem que a gente utiliza. Somos 3 terapeutas conduzindo esse trabalho. Eu, Rafaela Pimenta, que é taróloga e também terapeuta em ginecologia natural, e Mafá Santos, que é da área da música, da ritualidade afropindorâmica. E juntas somos a Gira da Lua e estamos desenvolvendo esse trabalho de muita importância e de impacto também, de transformação nas nossas vidas e nas vidas das mulheres que estão participando, certo? Você tá percebendo que eu estou suada, tá muito calor, o ventilador tá ligado, a janela tá aberta e a vela tá aqui porque precisa estar. Mas eu estou aqui torcendo para que ela não apague no meio do caminho. Bom, vamos falar de lua nova em Peixes. Peixes é o signo da espiritualidade, do inconsciente. É a casa 12, né, da roda zodiacal. E ele vai trabalhar essa parte oculta, né? Essa nossa ligação com o que está no nosso inconsciente, que a gente chama de espiritualidade, né? Nosso lado mais sensível. Peixes é signo de água, então é muito emocional, tem muita sensibilidade e é extremamente intuitivo. O signo de Peixes também está muito relacionado às artes, né? Porque os artistas, nós artistas, a gente somos pescadores, digamos assim. Então a gente pesca nesse mar de possibilidades que é o plano do inconsciente, o plano do espiritual, né? O mar dos registros acásticos, e a gente pega esses fragmentos de informação e a gente traduz em forma de arte. Então, uma pessoa que dança, que interpreta, que escreve, que faz um quadro, que escreve uma música, são pessoas que estão aí trazendo informações. Alguns artistas trazem informações de um astral, né, um pouco densificado, haja vista a obra que esses artistas manifestam no mundo. Mas não deixa de ser arte e não deixa de ser tirada de uma fonte que está num nível vibracional mais sutil do que a matéria, que é essa nossa realidade 3D.
E o signo de Peixes é então essa dimensão mais sutil, essa dimensão espiritual que a gente pode chamar. E tudo que envolve isso, né? Todas as ritualidades, os sonhos, tudo o que você faça e que te conecte com esse lado sutil tem a ver com o signo de Peixes. E aí a gente pensa nessa lunação pisciana, nesse período em que a Lua vai trabalhar por 28 dias na energia da espiritualidade, na energia do seu inconsciente. Então sim, nesse período você vai ter muito contato com a sua espiritualidade, seja ela qual for. Às vezes pode haver quebra de paradigma também, às vezes você tem um sistema de crenças que não concebe a existência da espiritualidade, né? Que acha que a vida é só isso aqui, que a gente toca. E de repente na alunação pisciana você tem uma experiência metafísica e você descobre que a fisicalidade é apenas uma dimensão das infinitas que a gente possa imaginar e até inimagináveis. Chega um momento em que a nossa mente é limitada e não consegue ir além. E eu tô falando assim já mesmo porque é o clima de Peixes. A gente vai falar sobre coisas, entre aspas, absurdas, porque sim, né? Peixes é aquilo que foge da normose, da fisicalidade e nos leva para pensar além da caixinha, né? Pensar fora da caixinha, daquilo que é certo, daquilo que é comprovado cientificamente, até porque os moldes científicos estão um pouco defasados e obsoletos, tendo em vista avistamentos de OVNIs, que agora já mudou o nome, inteligência artificial ganhando consciência. Pesquise que você vai entender do que eu estou falando aí. Não precisa ir muito além não, vai vendo as notícias. Estamos sendo preparados para uma mudança de fase, uma mudança de consciência, uma mudança de era. Quem tiver olhos para ver, verá. Agora quem não quiser ver vai ficar, ai meu Deus, que loucura! Segura a onda, segura o juízo, porque realmente a vida não é só isso aqui que a gente toca. Isso aqui que a gente toca é passageiro. Mas isso que a gente vibra e que de fato vivifica esse corpo, isso sim, tem uma presença para além da fisicalidade. E essa alunação de Peixes é um momento excelente para a gente expandir essa percepção da realidade, né? O que mais é possível que você ainda não considerou? Pede ao universo para mostrar, para trazer informações, para trazer comprovações se você precisar. Agora segure o reggae, porque a comprovação chega dando na sua cara. E eu falo isso por experiência própria, porque muitos anos eu neguei, eu queria provas e as provas vieram. Então cuidado com o que você pede, porque a prova vem e não é fácil não, tá? Eu não sei porque eu falei isso, mas eu falei. Tá falado, tá? As coisas chegam, eu tenho que falar, mas leva na boa, sabe? Não é um puxão de orelha, é só uma chamada mesmo. Lua nova sempre é tempo de fazer novas intenções, né? Plantar, a gente já sabe aqui, toda alunação eu falo a mesma coisa. Lua nova é período de plantar. E a lua nova em Peixes, você vai plantar o quê? As intenções podem estar alinhadas com a energia de Peixes. Então você pode se alinhar o que é espiritual, o que te aproxima da sua espiritualidade, né? E o que é de fato espiritualidade para você? Pensa nisso, né? São coisas para você refletir. Ah, eu não acredito em espiritualidade, não. Espiritualidade para mim é ser honesta. Ótimo. Ótimo, melhor do que muita gente que diz que é religiosa e não é honesta. Então, isso é espiritualidade.
É você ter cosmoética, é você agir da melhor maneira que você puder também, né? Porque ninguém aqui é alecrim dourado, ninguém aqui tá no ápice da perfeição, senão não estaria aqui nesse planeta. Essa é a verdade. Mas, quando você se propõe a ser correto e correta consigo mesmo, você já está sendo uma pessoa com consciência espiritual. Quando você vive em comunhão consigo mesma primeiro e com tudo que é natural, né, integrando todas as suas partes, você já está sendo um ser espiritual consciente, né, dentro das suas limitações. Quando você convive com a natureza, né, com os elementos da natureza, em equilíbrio, em harmonia, com respeito, você já está sendo um ser espiritual. Quando você pensa sobre os impactos dos seus consumos, daquilo que você consome, e você escolhe consumir com mais consciência, com discernimento, você faz boas escolhas para você e para o ecossistema, você está sendo uma pessoa espiritual. Esse é o meu ponto de vista, né? Não quer dizer que essa seja a verdade, mas resumindo é isso, né? Pensar a espiritualidade é também pensar os impactos que nós temos na nossa grande mãe Terra, Gaia, né? Que é um planeta autoconsciente, inclusive, né? Viemos da Terra, as nossas moléculas são dela, né? Mas também temos outras origens aí, e isso vai ficar cada vez mais evidente daqui a um tempo. Não vai demorar muito não para vocês perceberem que nós também temos DNA de outros lugares, para além da Terra. O fato é que a lunação de Peixes nos convida a olhar para as nossas crenças, olhar para dentro, olhar para o inconsciente, observar os nossos sonhos, olhar para a nossa história, né, para as nossas águas mais profundas. Escorpião é um signo de água, é aquela água congelada, né, é aquele iceberg profundo, né, e é o signo que transmuta tudo isso. E Peixes é aquele mar profundo mesmo. É toda a composição aquática do nosso emocional, né? E essa água conduz eletricidade, então aquilo que vibra nas nossas profundezas é que compõe o nosso campo eletromagnético, né? Que conduz a eletricidade dessas informações e fica plasmado aqui no campo. Aí você não entende porque às vezes você encosta em uma pessoa e você se sente mal, uma dor de cabeça. A vibração da pessoa não tá equilibrada, aí você pega aquilo ali. Se você é uma pessoa sensível, você vai sentir. Aí você tem que rodar aquele processo que eu já ensinei. Verdade, corpo, a quem pertence isso? Devolva ao remetente com consciência anexada. E é instantâneo, gente. Se não é seu, vai devolver pro remetente com consciência anexada, né? Melhorado, mais qualificado, para poder a pessoa resolver os seus problemas. Porque quem cria seus problemas é que tem que resolver. Ou então buscar ajuda, né? Aí busca terapeuta, busca cartomante, busca as pessoas para poder ter um direcionamento. Mas aquilo que é problema seu, psicoemocional, você precisa resolver, né? E o terapeuta vai dar ali uma orientação, o psicólogo vai dar uma orientação. Mas você que tem que trilhar o caminho para se resolver, tá? Falei bastante, né? Signo de Peixe também é isso, né? É tudo que tá aqui e aí a gente vai traduzindo. Signo de Peixes fala sobre inconsciente, então observe seus sonhos nesse novo período, né? Nessa alunação pisciana, os sonhos que chegam, a intuição, né? O que é que tá chegando? Nem sempre, gente, intuição é intuição. Às vezes intuição, que parece intuição, é paranoia mesmo, né? Às vezes é eco dos seus padrões limitantes, da voz da sabotagem, daquele barba azul inconsciente que fica tentando te sabotar, aí bota medo, paralisa você. Se a ideia tá paralisando você, não é intuição. Uma coisa é dizer assim, olha, esteja atenta, cuidado. Para você estar atenta, não é para dizer você pare de fazer isso, não. Para você estar atenta, observe.
né? Observe o que é que está acontecendo, mas não pare. Agora, quando a vozinha diz assim, pare de fazer isso porque é perigoso, a quem pertence essa voz? Conversa com ela. Período pisciano, lunação pisciana é ótima para você fazer isso, sabe? Antes de dormir na calada da noite, toma um chazinho e conversa com as vozes na sua cabeça. Verdade? É intuição ou é paranoia? Então também esteja atento a isso, né? As armadilhas que podem vir na lunação pisciana. A lua em peixes, ela tá convidando a gente a navegar no nosso mar do inconsciente e do inconsciente coletivo. Então tudo que tá aí, que você vê no mundo, que é uma loucura, tá tudo dentro de você também. O que a gente vê lá fora é um espelho do que tem dentro da gente. E não que a gente alimenta, mas que existe na sombra. Por isso que eu digo, ninguém é alecrim dourado não, gente. Existe na nossa sombra. Não é que a gente tenha criado, mas faz parte do inconsciente coletivo da humanidade. Então, se o outro faz aquilo, eu também tenho a capacidade latente de fazer aquilo, né? Eu escolho não fazer, porque eu já estou em outro momento, né? Em termos de evolução, de entendimento, de ética, de composição, de personalidade e de individualidade. Mas eu tenho em mim também aquela informação, né? De uma pessoa que comete crimes, de uma pessoa que atenta contra a vida. Aquela informação também faz parte de mim, faz parte de todo mundo. Tá na sombra, tá no inconsciente. Não é pra gente negar aquilo, é pra gente olhar e integrar. Ah, eu vejo você, você existe, né? Essa informação. Tudo isso existe, gente. Não vai deixar de existir porque estamos na dualidade. Estamos experienciando uma vida, uma aventura num planeta dual. São as regras do jogo aqui dessa Terra, dessa 3D. Quando a gente desencarnar e formos para outras dimensões, serão outras regras, outras leis, né? E aqui eu não estou falando de leis da justiça dos homens, eu estou falando de leis universais, cósmicas, né? De como a engrenagem funciona. Existem muitas teorias, eu não vou entrar nisso agora, apesar do tema pisciano nos permitir navegar por todas essas teorias e viajar nessas confabulações. O fato é que é um período propício para você revisitar o que está no seu inconsciente, lá embaixo, nas profundezas. É um período muito bom para você anotar os seus sonhos, sabe? Acorda, respira um pouco, tenta lembrar de fragmentos do que ficou e anota. E vai observando, porque os sonhos, eles nos dão muitas dicas, né, do que está se passando na gente e que durante o dia a gente não percebe porque está fazendo uma coisa, está fazendo outra na correria, a gente não consegue silenciar e perceber o que está acontecendo, mas quando a gente observa os sonhos, já é meio caminho andado. Então, a dica para essa lunação de peixes é: esteja atento ao que você sente no seu profundo, né, nas profundezas aí, aquilo que está realmente lá nas zonas abissais, né, dos seus pensamentos, sentimentos. Em algum momento você toma consciência disso, são lapsos de consciência, né, assim, são momentos, mas se você estiver presente você percebe. E intencionar sua expansão de consciência, né? Então, uma dica do que você pode colocar como intenção é que nessa alunação você esteja mais presente, atenta, consciente das suas sombras, consciente daquilo que você jogou para a sombra, daquilo que você renegou, daquilo que você julgou. O que você julga, o que você renega, o que você rejeita, você se emaranha, você se prende àquilo que você julga. Não tem para onde correr.
No momento em que você conseguir neutralizar tudo isso, você se liberta. E aí é um processo, né? Não tô dizendo que é fácil não, porque eu também tô nessa mesma... Gente, as coisas que eu falo aqui, eu falo, porque chega e eu falo, mas não significa que eu seja o alecrim dourado, não. Eu tô no mesmo jogo evolutivo e muitas das coisas que eu falo aqui, como se fossem conselhos pra você, são conselhos pra mim também, tá? Não pense que eu tô aqui como um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, não. Estou no mesmo jogo que todos e todas nós. E as coisas que chegam pra mim, depois eu vou editando os vídeos e digo, nossa, que interessante, eu falei isso. Que tá certo sobre isso que eu ainda não considerei. Como posso colocar isso em prática, né? Eu acho que o conhecimento ele só se torna sabedoria quando a gente coloca em prática. Então eu tô nesse lugar aí de praticar aquilo que eu já sei, de praticar aquilo que eu falo, né? E é no falar e no agir e a cada dia exercitar esse estado de presença que a gente vai dando as viradas de chave e fazendo a coisa funcionar. Né? Tudo no tempo de tempo também, não é pra gente ficar colocando a faca no pescoço, nem se desesperando, nem se sentindo sei lá o que. Somos humanos, estamos aqui realmente vivendo muitos influxos desafiadores, né? A própria condição da existência e a necessidade de sobreviver e os desejos todos que são engendrados, desejos de consumo, desejos infinitos que nos prendem nessa ilusão dessa Matrix. Carnaval tá vindo aí, curtam à vontade. Se eu também tiver vontade de sair, eu vou, mas não é algo que tá povoando a minha alma. Então, assim, isso na verdade nunca foi eu preciso do carnaval. Isso pra mim realmente nunca... deve ser outro planeta. É aquela coisa, né? Viver a 3D, viver o mundo, mas sem se apegar, né? Sem se apegar, todo carnaval tem seu fim. Curta, aproveite, se tiver que fazer, faça. O que tiver de fazer, faça com consciência, porque depois, né, se fizer besteira, depois a conta chega. Então, vai curtir com juízo, tá? Na medida do possível. E por que eu tô falando tudo isso, eu também não sei, mas perdoa. Lua nova em peixe, o sol já está em peixe, os piscianos já estão fazendo aniversário. Então perdoa a cartomante. Ela é lunática, ela tá aqui nos influxos astrais e tá navegando, tá bom, gente? E sem mais delongas, porque eu já falei demais, eu vou pedir aqui os conselhos das cartas ciganas, pedindo aqui autorização, permissão, intuição, a minha mentora, Dona Maria Quitéria, sabe suas forças, pedindo o ancoramento da minha energia cigana, a Optcha, para trazer as cartas corretas, correspondentes à energia da Lua Nova em Peixes, dessa semana que vai do dia 24 de fevereiro ao dia 2 de março, tá? Lembrando que é uma leitura coletiva. Se você quiser uma leitura individual para alguma questão, você me comunica por WhatsApp, o link tá na bio, o link tá no perfil do canal do YouTube também. Então, vamos lá ao conselho dessa semana. Resumo, fluências, desafio, desenvolvimento, conclusão. Essa semana, lua nova de foice, de corte. O que está fluindo? Os pássaros. O que está como alerta? A cegonha. O que está como desenvolvimento? O urso. E o que está como conclusão? As alianças. Vamos lá. Semana de lua nova com uma característica muito peculiar de corte, tá? A foice, ela traz uma ruptura passou, já foi. Pra quê? Faz até sentido, porque para plantar algo novo, você precisa liberar espaço.
Então aqui é uma semana de você liberar espaço para plantar algo novo, tudo ao mesmo tempo. E isso pode estar relacionado em qualquer área da sua vida, em qualquer aspecto, seja profissional, seja na família, seja no campo amoroso, seja na questão espiritual também. Qualquer situação que você esteja passando pode se encaixar essa ruptura. Você vai precisar romper com algo para que algo novo se estabeleça, né? O que está como fluência é a comunicação, né? Você fazendo novos contatos, se comunicando, expandindo, né? O seu poder de comunicação. E o que está como alerta é a cegonha, que vai chegar trazendo uma comunicação provavelmente que vai ocasionar uma ruptura, né? Tá parecendo que é isso, assim, é algo relacionado é algo que tem a ver com as relações, pelas cartas que estão aqui. E o desenvolvimento dessa situação vai ser você ativando o lado luz do urso, né? A força de você defender o seu território, de você defender os seus interesses, é você usando a sua autoridade, né? O urso, ele não é só uma carta que indica angústia, que indica apego, que indica falsidade, que indica essas coisas que a gente ouve normalmente nas leituras de Lenormand, né? Nas leituras do baralho cigano, só como sendo uma carta negativa. Aqui o meu pêndulo me indica que ele está no lado sombra, que ele não está no lado sombra, que ele está no lado luz. E o lado luz do urso tem a ver com isso, com proteção. Inclusive é uma carta que também pode, em alguns jogos, pode simbolizar a figura da mãe, né? A mãe ursa. Então, assim, a protetora, né? Aquela pessoa que protege. Então, você sendo urso, nessa situação em que exige que você se posicione, que você dê um corte em algo, que você use sua força e sua autoridade, da sua divina presença eu sou, estabelecendo os limites necessários para que você possa se comunicar com assertividade, se comunicar com leveza, se expressar, né? Não permitindo que algo que chegue tome o seu território, né? Que algo novo que chegue para bagunçar a sua vida, não. Se posicione com sua força de ursa, de urso, né? Se coloque à frente do seu território, demarque seus limites, demarque seus termos, né? Se coloque, se plante mesmo. E a conclusão é você firmando novas parcerias, né? Pode ser nessa semana, e nesse caso, como é início de uma lunação, pode ser que essas parcerias se consolidem até o final da lunação, certo? Leitura de lua nova, a gente pode pensar que isso vai se desenrolar por 28 dias. Então, é um período de novas parcerias se estabelecerem. Atenta apenas, né? Atenta à forma como chega. Às vezes não é nem algo que seja ruim, mas é algo que chega de um modo desrespeitoso. E aí você vai precisar se posicionar. Você vai precisar se colocar. Se você não se colocar logo, se não, vai ficar mais difícil lá na frente. Então, faça os cortes necessários. Faça os cortes necessários naquilo que estiver chegando, né, de modo desequilibrado. Se comunique, se manifeste, se expresse com leveza, mas com assertividade, colocando o seu poder e a sua autoridade, sim, defendendo seus interesses, defendendo seu território, seu ponto de vista. Tudo nas relações são pontos de vista. Você tem que colocar o que você espera, os seus pontos de vista e ver o que é que o outro devolve. Entrar num acordo. Também não é para entrar num embate, é entrar num acordo. E desse modo você vai estabelecer novas alianças. Ou uma aliança renovada. Você vai romper com algum padrão dentro de algum relacionamento que já existe e renovar essa aliança de uma outra maneira, com novos acordos. Ou você vai estabelecer novas alianças. Pense assim, que volta e meia você recebe do seu banco, por exemplo, banco digital, você recebe novos acordos, novos termos. Aí você tem que ler e dizer se você acorda, se você concorda, né? Eles sempre estão atualizando os termos dessa parceria entre você e seu banco. E aí você lê, a gente geralmente não lê, mas a gente tem que ler, tá? São cláusulas leoninas, né? Tipo assim, a gente não tem como recorrer, mas a gente tem que estar ciente do que está ali, que a gente está dizendo que concorda. Então é basicamente isso, é você estabelecendo novas alianças,
mas com os acordos renovados, né, atualizados, e você também colocando o seu poder, né, assim, se colocando nesses acordos, certo? Então é uma semana para você pensar nisso e também pensar no que é o arquétipo do signo de Peixes, que energia está sendo mobilizada nessa alunação, né? E buscar a sua verdade de ser divino, vivendo uma experiência aqui na Terra, certo? Espero que tenha feito sentido. Se não fizer também, tudo bem, tá tudo certo. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, de alguma maneira interaja com esse conteúdo para que as plataformas entendam que é relevante e possam colocar para mais gente. E dessa maneira meu trabalho cresce e eu agradeço a você imensamente, tá bom? Uma semana abençoada para todas e todos nós. Tchau.